Fala, rapaziada! E aí, como vocês estão? Tranquilos? Começando mais um episódio do Empreenda a Ti Mesmo. Falar sobre empreendedorismo, vamos receber um grande empreendedor, um grande amigo meu, é o Davi Lourenço. Nós tivemos em live ontem, né? Ontem foi uma live para divulgação, né, do chamada do Condonecta Business, do evento do Condonecta Business que vai ser dia 30 agora. O Davi, inclusive, é membro do Condonecta Business, ele ocupa a cadeira, ele é representante da cadeira de gestão esportiva para condomínio. E hoje a gente vai ter um papo mais, podemos dizer, mais profundamente para entender a sua vida, a sua origem empreendedora. Davi, estou te mandando com a Duana. Boa noite, Aduana. Boa noite, Fernanda. Fala, Wallace. Boa noite. E aí? Te mandei, Davi, dá uma olhada aí. Pessoal, cliquem aí no aviãozinho, chama seus amigos, que hoje, tranquilo, meu irmão? Boa noite. Tô aceitando aqui. Já aceitei, irmão. Hoje eu tô recebendo um grande amigo, gente. Um grande amigo, cara que se tornou irmão para mim, né? Que a gente está sempre junto, né? Sempre conversando, né? Eu consigo aprender muito com ele. Cara, deu que não pôde participar. Acredito que a tua internet aí tá dando falha, irmão. Deixa eu mandar o convite de novo. Então vai não dar action. Então, sábado, Conase, te mando para você ou eu mando para action, mano? Eu mandei para você. Vou mandar para action. Para você já mandei, irmão. Mandei de novo. Cara, evento sábado sim. Vou estar lá no. Acabei de te mandar de novo, irmão. Vou estar no Conase, o Wallace. Vamos nos ver lá. Oi, Ana, tudo bem? Boa noite. A Anu chegou. Alessandra, boa noite, tudo bem? Agora tá abrindo. Ah, agora Agora eu foi. entrei. Pô, mas aqui tá escurão. Abre o teto solar. Tá no carro, cara. Pô, o teto não vai dar jeito, não. Vai que eu. Não clareia, não? Não. Mas tá tranquilo. Ah, vamos do jeito que der. E aí, gente, tudo bem? Boa noite. Vamos que vamos. Hoje eu estou recebendo um grande amigo, né? Acende a luz. Já Acende tá a luz, aceso. o Davi. Ih, é no É isso escuro, hein? escuro. Até lá de trás Ah, eu tá acender pra ver se mexe. tranquilo. Vamos lá. Ah, tá tranquilo. Tudo temos um jeito. Irmão, quero te agradecer. Passando de banco. Pronto. Melhorou. O importante é o conteúdo, é isso mesmo. A gente sabe que o conteúdo aqui vai ser bom. Cara, tem o pessoal, a gente já pôde conversar muito ontem,
mas hoje vamos focar mais na sua origem empreendedora. Então, eu quero pedir que você possa se apresentar, possa falar sobre. Daqui a pouco é mais fácil até tu ir para o banco de trás, irmão. Não, vai Ficar lá. no meio do banco. Agora dá. Mas assim tá bom, dá para te enxergar. Se apresenta aí, pessoal. Muitas pessoas te conheceram ontem, mas agora a gente quer conhecer o empreendedor Davi. Então, quem é o Davi e qual é a sua origem empreendedora, irmão? Cara, vamos lá. Primeiramente, boa noite a todo mundo. Meu nome é Davi Lourenço, né? Eu fui criado aqui no subúrbio do Rio de Janeiro, Rocha Miranda. São 30 anos morando ali. E novinho, comecei no alto rendimento, né? Eu fui federado do futsal e futebol de campo desde os 8 anos. E acredito que minha origem empreendedora iniciou aí no alto rendimento. O intuito de você conseguir entender o que é uma performance, da disciplina, de você às vezes não querer ir treinar, de você não querer fazer o que é mandado, o que é proposto, obediência tática. Isso tudo, acho que o empreendedorismo hoje ele reflete muito essa consciência do esporte de alto rendimento principalmente. Então eu vejo que a minha origem empreendedora ela iniciou aí, quando eu federei, que eu comecei já dentro do alto rendimento trazer esse olhar clínico, essa cultura sendo desenvolvida dentro do meu comportamento, onde fez com que eu conseguisse ter características que eu acho que hoje me colocam dentro de uma posição mais confortável na hora de eu conseguir gerar algum tipo de negociação, tipo de desenvolvimento em relação aos departamentos da empresa e escolhas que a gente tem que ser, né, feitas, independente se você gosta ou não, você tem que tomar elas, você tem que ser disciplinado, né? O foco, a motivação, ela oscila muito, mas eu acho que a palavra principal é constância e disciplina. Então, eu acho que a origem empreendedora começa aí quando eu comecei no alto rendimento, né, lá no Madureira, depois consegui jogar nos grandes clubes, enfim. E um outro momento da minha vida que eu vejo isso foi quando eu comecei a ser capitão de time. Os times que eu comecei a desenvolver isso, a liderança foi aparecendo em mim naturalmente. Então, a maioria dos times que eu joguei na época, eu era capitão do time, eu fazia essa voz já, né, em relação à liderança dentro do grupo. Isso tudo foi me dando características comportamentais, de pensamento, que me prepararam muito bem para eu poder conseguir hoje estar sendo um empreendedor. E aos 20 anos, no meu primeiro estágio, na época na Faculdade de Educação Física, eu tive a sorte, né, de ter um parceiro que infelizmente já veio falecer, que é o Bruno, faleceu de leucemia. A gente jogava até no mesmo time amador na época. Ele era mais velho, ele tinha 28 anos e eu tinha 20. Eu era o capitão do time, por causa desse aspecto de liderança. E aí eu vim fazer, né, o estágio aqui na Bodytech do Norte Shopping. Para ser no processo seletivo, ele me escolheu e na época ele estava sendo desenvolvido para ser o próximo gestor no processo de sucessão, né, coordenador da academia. E ele já sabendo desse aspecto de liderança, do meu perfil comportamental, da pessoa que eu era, ele já me selecionou enquanto estagiário para eu já iniciar o mesmo projeto que ele já vinha desenvolvendo dentro desse processo de sucessão. Então o coordenador preparava ele e ele estava me desenvolvendo para eu suceder ele daqui a algum tempo. Eu, enquanto estagiário, já fazia processo seletivo de professor, já fazia processo seletivo de estagiário, já participava da elaboração desses processos. Eu era um representantezinho já dos estagiários. E quando eu me formei, eu fui trabalhar no Leblon e o primeiro cargo que me deram foi de gestão de estágio, assim que eu fui contratado na Bodytech. Então, esses cargos vieram me preparando. Eu acho que aconteceu de uma forma muito fluida e natural o empreendedorismo, né, para mim. E quando eu estava aqui na BT ainda, né, na época de estágio, eu desenvolvi o hábito de estudar, de pegar grandes referências, pegar grandes livros. Tu teve lá em casa, tu viu a quantidade de livro que eu tenho, principalmente de comportamento humano, de gestão, de desenvolvimento em relação a isso. Hoje eu tenho muito mais livro de gestão, de comportamento humano, do que de educação física propriamente dita, que é a minha formação original. Então, na tua casa eu via tanto livro de neurociência, neurociência aplicada em venda. Caramba, cara. e aí eu acho que a veia empreendedora ela começou aí. E com 17 anos, quando eu entrei na faculdade, eu falo isso para todo mundo, até brinco. Eu falei para minha mãe que eu queria entrar na educação física, que eu queria ser treinador de futebol e queria ter meu campo de futebol society. Então, antes de entrar na faculdade, eu já tinha o intuito de ter algo meu. E aí, ali por volta dos 25, 28, comecei junto com meu sócio a formatar a Action, que é a empresa que a gente possui hoje. E aí a gente está aí a mercado há um ano.
mais atuante mesmo em desenvolvimento de equipe, em formatação de processo, entendimento de mercado. A gente está há uns 3, 5, mais ou menos, de 3 a 5 anos, principalmente entendendo o mercado imobiliário e como que esse desenvolvimento vem se dando. A gente chegou, Romulo, acho que eu nem confidencializei isso para você, numa época da empresa que a gente estava treinando a equipe, aí visitar lançamentos imobiliários, ver os perfis que a gente tinha. A gente foi fazer visitação na Barra, Niterói, a gente foi ver um lançamento da época do Golf que a Pininfaria estava fazendo. Para quem não sabe, a Pininfaria ela só trabalha com carros de luxo e alguns itens de luxo condominiais. Então a gente teve essa experiência, foi fazendo essa análise toda, foi entendendo um pouco mais da rotina do síndico. Depois que eu me aproximo de você, da Ana, que são ícones hoje para mim aqui, né? Eu consegui entender melhor essa rotina do síndico, consegui formatar muito processo. As parcerias também vieram me ajudando muito nessa minha veia empreendedora. Exemplo, a Carrie. Hoje, por causa de uma garantidora, a gente tem um processo de qualificação. A gente entende que um condomínio hoje com mais de 15% de inadimplência, a gente não consegue atender. Então, eu acho que o mais importante de um empreendedor é ele sempre estar aberto a aprender, a ouvir, e os processos eles nunca estão fechados, tanto de desenvolvimento pessoal quanto dos processos da empresa. A gente sempre tem que estar trabalhando na gestão da qualidade. E eu costumo brincar falando muito que essa gestão da qualidade começa na auto-performance. Auto-performance. Então, você primeiro tem uma auto-performance para aí você ter uma alta performance dentro dos processos que você vai se desenvolver. Então, hoje, o empreendedor ele é líder, ele tem que ser exemplo. Chegar na hora é pontual, mas, tipo assim, muita gente falha nisso. Então, se você quer cobrar alguma coisa de alguém, você tem que fazer aquilo, você tem que dar o exemplo daquilo que você está exigindo. Então, eu costumo brincar dentro da empresa que eu tenho que saber um pouquinho de tudo. Eu não preciso ser o expert em tudo, mas eu tenho que ter um direcionamento de tudo. A gente tem que ter um mínimo de entendimento para conseguir, assim, debater, criticar e até mesmo fazer apontamentos para aquele processo ter aquela veia que você quer ter dentro da cultura que você quer desenvolver para a tua empresa, dos valores, da persona que você quer ter para o teu funcionário, para o teu parceiro. Eu acho que empreendedorismo, cara, se eu fosse definir ele numa única palavra, eu botaria resiliência. Você tem que ser muito resiliente, você tem que ser muito mente aberta, para você poder estar aberto a isso e poder ir desenvolvendo todos esses conceitos. Então, eu tenho até essa tatuagem, né, no meio das costas, tatuado resiliência, é uma palavra que me persegue, que eu levo para minha vida. A gente vê muito isso no livro do Antifrágil, né? O conceito de antifragilidade trabalha muito esse conceito de resiliência. Então, o empreendedor, principalmente no Brasil, com essa taxação, com esses impostos, com as dificuldades que são para a gente poder abrir de forma legalizada, tudo certinho, tudo bonitinho, sem falcatrua, é muito importante. Então, se você não tiver resiliência, e aí dentro de resiliência coloca inteligência emocional, ser bom ouvinte, estar aberto para se desenvolver com a pessoa independente do que ela for, de quem ela seja. Todo mundo tem alguma experiência, tem alguma coisa para te agregar dentro do teu processo de evolução. Então, eu acho que a veia empreendedora ela vem muito nesse sentido. Poxa, você comentou várias coisas que eu tirei vários, podemos dizer, vários insights, né? Inclusive, boa noite aí todo mundo. Você falou da Carrie, ela acabou de entrar na hora, né, que você falou. Carrie, boa noite, Glória, Amanda, Kellen, Daniele, síndica, Ana, grande Ana, a pessoal da Veloz, não sei se é a Ju, provavelmente seja, Paty, obrigado a todo mundo, Sérgio, obrigadão a presença aí de todos. Uma coisa que você comentou sobre, desde lá do seu começo, né, quando você jogava bola, que você sempre foi capitão de time. A gente teve uma palestra no último evento da Expo Síndico, né, que a gente recebeu o Zico, e ele falou sobre essa liderança do capitão. Teve uma pessoa que você me mandou, que eu comecei a ouvir bastante, que é o Bernardinho, outra liderança, e aqui eu tô vendo justamente em você algo natural, uma liderança natural. Você comentou que a empresa, a Action, já começou há alguns anos, né? Aí eu queria te perguntar, ela já nasceu como uma gestão esportiva? Ela já veio nessa pegada? Como que você observou esse mundo de gestão esportiva? Porque acredito que seja relativamente novo
Porque você queria ter um campo de futebol, seu site, mas para ir para a gestão esportiva, como que nasceu a gestão esportiva Action e o que você viu dessa de importância essa de ser um capitão de time, né, uma capitania de time de futebol aplicada a isso na Action, né, na sua origem com a Action? Cara, é bem bacana, porque, como eu falei, você vai ver que dentro do decorrer da minha fala foi algo que aconteceu de forma muito natural. Eu Sim. sempre me destaquei muito. Então, quando eu me proponho a fazer algo, eu me proponho a dar o meu melhor, a conseguir fazer a melhor entrega. Se esse melhor ele vai representar que realmente poderia ser o meu melhor, eu não sei, mas vai ser o melhor daquele dia, porque isso também oscila, é disciplina. Então, você vai lá e vai entregar o seu melhor. O seu melhor hoje pode não ser o seu melhor de amanhã. Então, isso tudo pode ser interessante que a gente consiga entender que a nossa vida é feita de altos e baixos. Vai ter um momento que você está bem, um momento que você está mal, mas dentro daquele cenário é o melhor que você pode entregar. E aí na Bodytech, que foi onde geralmente eu fui formado em relação à parte profissional de educação física, eu já me destacava enquanto estagiário, já ganhava alguns prêmios, ganhei melhor estagiário do estado do Rio de Janeiro. Depois que eu me formei, eu tinha a visão do seguinte: cara, eu não sou forte, eu não sou alto, eu preciso me destacar no ramo de personal trainer de alguma forma. Então, fui estudar muito a parte técnica, tanto que eu ainda ministro dentro da pós-graduação aulas de neurociência e fisiologia, porque são matérias que eu gosto muito, são matérias que geralmente as pessoas não têm tanta afinidade, mas eu gosto muito. E também pela parte da gestão. E aí, como é que a gestão esportiva ela apareceu? Cara, eu sempre entrava nos condomínios e via as áreas de lazer largada. Então, eu falei, cara, aqui tem um business, aqui tem um negócio. Eu não sei como que eu vou formatar, mas eu vou formatar. E uma outra coisa que a gente sempre teve a ideia era de ter realmente a gestão esportiva dentro do clube, dentro de um esporte, de um campus de futebol society. Só que a gente nunca pensava pequeno em só ter um campo, a gente pensava realmente num clube. Eu, como joguei na época, né, de futsal, a gente visitava vários clubes no estado do Rio de Janeiro que todos eles estão largados. Coimbra, na Penha, próprio Madureira, é, Atlas, Mackenzie. Passei outro dia na Tijuca pelo Maxwell, tá fechado. Cara, como eu joguei naquela quadra. E são clubes com uma infraestrutura absurda, gigantes, estão largados. Então a gente já via esse business, tanto do condomínio quanto dos clubes, soltos pelo estado do Rio de Janeiro, como um business muito grande para a gente gerenciar esses locais. E outra coisa também que a gente viu é os projetos, né? Os projetos sociais na minha época eles eram muito fortes. O Terceiro Tempo, o projeto de futebol, o projeto de cultura, e eu vi que isso foi se largando ao longo do tempo. Então, eu acho que a gente tem que devolver muito para o mundo o que a gente propõe. Então, tu sabe que eu estou correndo atrás de uma ONG, né? Eu quero startar esse processo dos projetos sociais, porque eu acho que a gente tem que devolver de alguma forma tudo que a gente ganha, adquire de conhecimento. E eu acho que essa parte da gestão esportiva hoje forma muito a cultura e forma o cidadão. Então, essa veia da gestão, ela foi por entendimento de mercado. Eu via que, pô, o boom das academias foi muito grande, é um puta investimento, é um investimento muito alto para você conseguir concorrer com uma academia de ponta. Eu não vi essa conta fechando, racionalizando para mim. Então, eu não queria ter aqueles business, apesar de ser onde eu mais vivenciei o business da educação física. E eu sempre gostei de algo muito mais menos monótono do que a musculação. Então, por que não tentar entender a dinâmica de um condomínio que possui toda essa infraestrutura de um clube, mas não tem a gestão de um clube? Entender o porquê que o movimento dos clubes de ficarem depredados e serem largados aconteceu no estado do Rio de Janeiro? E por que que esses projetos sociais eles foram cada vez mais sendo diminuídos? Sendo que o avanço da criminalidade, o avanço da tecnologia só nos permite ficar mais sedentários. Então a gente está indo num rumo onde a longevidade em relação a fármacos, operações e mais intervenções médicas vem evoluindo para mantermos nós mais longevos, mas o que é mais barato que o exercício físico foi sendo deixado de lado. A gente caminha menos do que a gente caminhava antigamente, a gente se evolui menos motoramente, apareceu uma coisa chamada cinesiofobia, que é o medo da prática de movimento, o medo da prática de exercício. E hoje a população ela vive muito mais, vive todas as reformas tributárias que a gente está sofrendo, porque a gente não consegue comportar todos os idosos que precisam da pensão. Então, cara, como é que a gente vai se tornar mais longevo trabalhando por mais tempo se a gente não tem o exercício físico dentro da nossa prática? A gente precisa de uma gestão esportiva assertiva.
isso com políticas públicas, isso dentro da escola, que não pode ser só um rola-bola, e principalmente não focado no ambiente físico, focar muito no emocional, no mental e no social. A gente busca muito isso dentro da empresa, um conceito Fit for Live, quem não conhece, por favor, pesquisa, porque isso faz total diferença. E você falou do Bernardinho. Como é que a gestão da Action foi fomentada e formada? A gente estudou muito os grandes empresários brasileiros. Tem dois, principalmente, que a gente usa muito, que é o Jorge Paulo Lemann, para quem não conhece, procura, é o dono da Embev. Toda a trajetória dele, a bibliografia, como é que ele transformou os dois sócios maiores dele, o Beto Sucupira e o Marcel Hermalteles, foi contratado como trainee da empresa na época, e hoje são 2 bilionários brasileiros, formados pelo Jorge Paulo Lemann. O Bernardinho, que você citou, para mim o Bernardinho ele é referência em várias coisas, em seleção, processo seletivo, em gestão de time, em selecionar e manter o compromisso e a coerência com o que é combinado. Então, hoje, para formar uma cultura de uma empresa, cara, essa cultura do Bernardinho é muito forte. Ele tem várias nuances que a gente pode estar estudando. Então, o que eu vi? Cara, quem são os caras de sucesso do mercado? São esses caras aqui, eles entregam resultado. As empresas deles são bilionárias, eles faturam. Porque no final uma empresa ela é fomentada para ter resultado. Resultado financeiro, resultado de qualidade de excelência da entrega, resultado de capacitação do material humano. Então, quem são esses caras e qual o tema que eles têm de relevância? Vamos pegar um pouquinho do deles e vamos adequar para a gente. Então, a gestão esportiva ela foi sendo natural dentro de mim. E eu fui tendo muitos exemplos provindos do esporte. Quem não viu é o The Last Dance, que é o seriado do Michael Jordan. Veja, o treinador dele, o Phil Jackman, tem até que comprar lá o livro dele, que é o 13 Anéis. O cara ganhou 13 vezes NBA. Cada vez que ele ganha um anel da NBA. Cara, a gestão de liderança de time, para ele conseguir controlar todos os egos que os times tinham, principalmente do Michael Jordan, fazer com que isso se potencializasse e ele fizesse uma gestão de grupo para eles todos ali chegarem num bem comum, que era ganhar a NBA. Cara, é sensacional. O Michael Jordan entra em depressão, ele se afasta, ele vai tentar jogar beisebol, volta para a NBA. Então, tipo assim, você tem uma gestão. E você tem uma gestão de ego, uma gestão de vislumbre, de sonhos de todo mundo, cara, isso para mim é o X da questão na gestão. A gestão é uma frase que o Bernardinho usa muito, é gestão de compromisso. Eu ouvi ele falar isso uma vez e eu acho que é muito isso. Cara, tu bota o processo seletivo, você vai se você quiser, você escolhe estar naquela empresa. E quando você fala pro teu patrão que você vai dar o melhor do teu sangue, tu vai dar o sangue pela empresa, tu tá fazendo uma gestão de compromisso com ele. Então, se você deu a tua palavra, cara, nada mais forte do que a tua palavra, independente de qualquer CLT assinado, qualquer contrato assinado. É gestão de compromisso. E hoje a gente vê muita falta de compromisso e coerência, falta de lealdade. E aí também se desenvolveu um pouco através do meu estudo de neurociência, né? A gente olhar muito mais o comportamental, tanto nosso quanto dos funcionários que a gente tem, né? Do time. A gente não fala funcionário, a gente fala que dentro dali é o nosso time, dentro do time da Action. Como que a gente pode desenvolver isso da melhor forma e como que a gente pode trazer isso para impactar vidas. Porque no final a gente quer impactar a vida de forma positiva. A gente não vai deixar... Tudo que a gente quer aqui é deixar um legado positivo. O dinheiro vai ficar, as lembranças vão ficar, mas o teu legado é o quanto que você conseguiu impactar a sociedade, o quanto que você conseguiu impactar o outro, sendo uma pessoa verdadeira, sendo uma pessoa positiva. Então, se a gente não tem esse direcionamento, tu pode ser o gestor mais brilhante que tiver aí. Você não vai conseguir se desenvolver por muito tempo e perpetuar a longo prazo. Você vê que os caras que são ícones, eles têm a verdade muito implantada neles, independente de como ele seja. A gente pode pegar aí o Bill Gates, cara, pega a história da Microsoft, como ele desenvolveu tudo que ele é, como é que ele é. Pega a Fundação Gates, você vê que esses caras, eles devolvem para o planeta, eles devolvem para o mundo muito do que ele ganha. Então, isso tudo é muito importante dentro do aspecto de gestão, né? Porque hoje eu brinco, eu faço gestão esportiva, mas a gestão ela começa dentro da tua casa. Gerir teus alimentos, gerir tuas finanças, gerir teu relacionamento, gerir você e gerir a tua carreira, para depois você poder gerir uma empresa. Teve um ponto que você comentou, eu achei importante, né, para mim, né, que eu trouxe, já te falei abertamente, eu falo aqui porque eu já aprendi muito contigo, né, você, para mim podemos dizer que você é referência naquilo que você realmente entrega, porque você
quer entregar sempre o seu melhor, né? Não é melhor do que ninguém, é o seu melhor. E aí você comentou sobre ser o melhor a cada dia, né? Porque às vezes a gente para, e eu pude perceber isso, às vezes a gente está mal num dia e a gente não entrega uma coisa, e aquilo às vezes você fica se lamentando porque não entregou, às vezes você se sacrifica e acha que seu dia foi ruim, você perdeu o dia, não, naquele dia você simplesmente você fez o teu melhor. E ali está a resiliência, né? Nos dias altos, no dia baixo, você está entregando sempre o seu melhor. Então, não é que você, todo dia, você vai estar no top. Você vai estar top conseguindo contrato e tal, porque você chega num determinado momento, você está esgotado de uma forma que, às vezes, você está se fazendo mal a você mesmo. E aí você deixa de cuidar da tua saúde, de zelar teu dia, ou de se organizar, né? Eu tirei muito bem isso, porque eu te mandei mensagem hoje, né? Falando, cara, eu vou voltar para academia. Por quanto tempo eu estou fora da academia? Né? Não, Alguns meses, você voltar para academia, né? Uns 2 meses, pelo menos. sim. E eu não estou indo na academia, mas eu estou com esse problema, mas pô, eu tenho a rua aqui na minha frente, porque eu não estou indo. Né? Então, você está mal no dia, beleza, mas vai um pouquinho, né? Então, obrigado, cara. Obrigado mais uma vez. Foi um alerta, foi aquele alerta que a gente deixa não tiro só para mim, mas para todo mundo que está aí assistindo, que vai assistir, né? Que as pessoas tenham atenção ao seu dia. Que você vai sempre entregar o seu melhor naquele dia e ficar tranquilo se num dia estiver mal. Porque você vai ter dias maus. Cara, eu vou te... Teve outro ponto que o eu esporte me falo. deu. Não era todo Sim. jogo que eu jogava bem, que eu era brilhante. Mas dentro daquele jogo que eu tinha, eu tentava entregar o meu melhor. Não é Sim. todo dia que tu tá inspirado, vai meter 5 gols e vai decidir o jogo. Não é todo dia. E aí eu entendi isso com o alto rendimento. Tem dia que você não tá bem, não é o dia de você brilhar. Você vai dar assistência para uma outra pessoa brilhar. E o problema, muitas vezes, é que a nossa sociedade, ela obriga a gente a querer ser o melhor, a ser 10 em tudo, a ser o melhor todos os dias. E não tem como. A gente tem que entender que a gente depende das outras pessoas. Tudo é para as pessoas e com as pessoas. E você tem que dar espaço para as outras pessoas brilharem também. Porque é um Sim. time. Enquanto a gente não tem isso dentro da gente, a gente não consegue fazer um desenvolvimento. O Heron tá na live aí, bateu palminha, cara. Pra quem não conhece, o Heron é meu sócio, tá junto comigo. A gente vem fazendo um desenvolvimento. E tem uma frase que eu falo muito pro Heron, que ele tinha essa mesma dificuldade que você, Romo. Cara, valoriza as pequenas conquistas. Às vezes a pequena conquista é você estar desmotivado, você levantar da cama e ir lá e entregar o que você tinha para entregar no dia. É você saber definir o que é um pensamento sabotador e você vencer ele, porque qualquer tipo de comportamento começa através de um pensamento. E aí tem um livro que eu gosto muito, que eu brinco com todo mundo que eu leio ele pelo menos uma vez por ano, que é O Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Ele faz uma alusão onde o diabo do livro fosse um pensamento negativo. Entende? Então, o que ele coloca? Tem uma frase, falei para minha mãe esses dias essa frase para ela poder refletir. Ele coloca como se tivesse um muro, de um lado um pensamento positivo que seria Deus, e do outro lado o pensamento negativo que seria o diabo. Aí o pensamento negativo fala para ele assim, cara, se você está em cima do muro, você já está do meu lado, porque se você não tem certeza absoluta do teu pensamento, da entrega que você quer ter e do que você quer construir a longo prazo, você já está do meu lado. Então, tipo assim, o processo ele é árduo, a gente tem que aprender a gostar do processo. Ele é difícil. E a gente tem que valorizar cada suor que a gente tem durante todos os dias. E não ter dúvida inabalável. Eu costumo brincar que meu plano B é fazer o A dar certo. Qual é o plano A? É a action. Meu plano B é fazer o A dar certo. Então, a partir do momento que eu tenho essa linha de raciocínio, eu alimento esses tipos de pensamento, a gente sabe que o sucesso, chegar no sucesso, ele vai ser consequência. Pode demorar 10 anos, pode demorar 5, pode demorar 1. Lógico que a gente quer acelerar o processo. Ninguém é hipócrita. Mas a gente tem que entender que a gente precisa de outras pessoas no nível de qualidade que a gente tem que ter. A gente precisa entender que a gente tem que selecionar melhor quem entra nas nossas vidas. Isso com amizade, isso com parceiro, isso com time, isso em relacionamento amoroso. A gente tem que selecionar melhor as pessoas. Porque dentro dessas pessoas que você seleciona, ela vai potencializar ou ela vai diminuir o teu nível de pensamento positivo.
Então, isso tudo é um feeling de gestão. Você está gerenciando com quem você se relaciona. A palavra gestão, para mim, ela nunca teve tão forte na minha vida. É gerenciar minha vida financeira, é gerenciar a minha relação amorosa, é gerenciar minha relação com os meus amigos, é gerenciar a minha relação com os meus parceiros, porque tudo isso lá no final, querendo ou não, sendo assertivo ou não, vai ter algum impacto. Às vezes, a pessoa que você está se relacionando hoje, ela nem vai para frente o relacionamento amoroso, mas ela pode ser alguém que vai te agregar algum ponto específico, e aí se você não tiver aberto, você não vai conseguir entender isso, que vai fazer total diferença para você encaixar uma ideia, para você se relacionar com uma outra pessoa que vai conseguir te dar, entregar o que você realmente busca. Então, a gente tem que estar aberto. A gente tem que estar muito aberto em relação a isso. Exatamente, cara. Teve esse ponto que você comentou, né, dessa entrega. Inclusive, boa noite, né? Boa noite para o nosso amigo Heron, ele entrou aí, cara. Obrigado, grande amigo também. A Edilene, advogada, boa noite. Eduardo, grande Eduardo. Guilherme, boa noite a todo mundo. Eu pude observar isso hoje. Hoje eu comecei a me sentir, cara, certo de uma forma ansiosa. Aí eu parei e analisei, não, calma aí, por que eu tô assim? Porque eu estava muito vendendo. Então, e o Condonecta, né, nosso clube, ele tá crescendo bastante, graças a Deus. E eu tava vendendo bastante. Só que aí eu parei, calma aí. Se eu continuar vendendo aqui e não tiver uma parte estruturada, com esse plano aqui organizado, vai chegar um tempo que eu vou perder tudo. Então eu peguei, não, calma aí. Eu tô com muita coisa na cabeça. Estamos fazendo tudo, um começo, um projeto, a gente faz tudo. Então calma aí, vamos parar. Vou dar um pause aqui nessa venda para estruturar aqui, para voltar a vender da maneira certa. Cara, isso que tu tá falando é bem bacana. Tu tá lá em Alphaville, né? Tem um cara que eu sigo do Alphaville, que é o Marcos Marques. Ele fala uma outra frase que eu uso muito para mim também, que é, cara, a empresa ela é feita de ciclo. Qual é o ciclo? Você começa, faz, bagunçou, reorganiza. Começa, vai processo, bagunçou, reorganiza. Só que muitas vezes a gente está tão focado no financeiro que a gente só vai, bagunça, e não pensa na retaguarda, na estratégia, a gente só ataca. Cara, e aí eu gosto da alusão ao futebol. Se eu não tiver os laterais, se eu não tiver o goleiro, se eu não tiver o zagueiro, a bola não vai chegar no meu atacante. Então eu preciso reestruturar minha retaguarda. E é uma coisa que a gente conversa muito com os parceiros que a gente tem hoje, né? Cara, qual é a tua missão? Qual é a tua missão? Quais são os seus valores? Qual o perfil comportamental do teu funcionário que você traçou? Qual o teu funil de vendas? Ontem a gente falou muito de funil de vendas com a Fernandinha na live. Cara, tem empresário que não entende itens básicos. Cara, se ele não tiver isso muito bem estruturado, ele não está preparado para crescer. Então você precisa estruturar a tua retaguarda, porque é ela que vai te fazer crescer. O comercial, o chegar em contato, cara, a gente vai chegar. Todo mundo chega a fazer contato, a prospectar contrato. Uns mais, outros menos. Mas qual a assertividade que você tem para conseguir fazer com que isso se potencialize a longo prazo? Qual o nível de excelência que você quer entregar? Qual é a forma que você se relaciona? A gente falou muito, a palavra ontem da live foi relacionamento para mim. Exatamente. E relacionamento é gestão. Tu tem que fazer relacionamentos assertivos. Não é que você está manipulando a pessoa e usando ela. Não é isso. É que você está sendo verdadeiro consigo mesmo para ser verdadeiro com o próximo. E a pessoa, quando ela entrar em contato com você, ela vai sentir verdade. Você vai impactar ela de forma positiva. Se você vai fazer negócio ou não, é consequência. É consequência. E hoje, no mundo que a gente está, onde está todo mundo intolerante, todo mundo muito extremista, eu não generalizo falando todo mundo, mas a sociedade num todo, né? Muitos problemas vêm ficando muito atrelados, né? A galera tá, passa no trânsito agora, é um buzinando pro outro, um debochando do outro, nem se conhece, cara. Aí um puxa a arma pro outro. Eu já vi briga de nego parar o carro, descer para cair na porrada por causa de trânsito. Cara, que ponto a gente está chegando? E aí, se a gente vai para o ambiente condominial, eu vi uma notícia que eu vi que o índice de problemas dentro do condomínio essa semana só aumentaram pós-pandemia. Então, eu vejo que a sociedade, a gente está precisando de mais cuidado, mais carinho, mais atenção, mais zelo um com o outro. E aí uma outra frase que tu deve ouvir eu falando muito: eu escolhi ser uma pessoa boa. Independente das pessoas vão me usar, independente, isso aí é ela com ela mesma.
Eu nunca transfiro o que eu passei de trauma em relacionamento, qualquer um que seja, amizade, profissional e amoroso, para a próxima pessoa que eu estou conhecendo. Por quê? Se eu faço isso, eu já entro fechado para essa negociação. Eu já entro Sim, fechado para qualquer tipo de relacionamento, de troca que eu possa ter com aquela pessoa. A gente sim. não pode transferir. E aí hoje, o que a gente vê? Muitas pessoas carentes, com problemas com elas mesmas. Então, cara, é alta performance para alta performance. Se analisa muito, se policia muito, se conheçam, se gerenciem para aí sim poder gerenciar outras pessoas. A gente vai falhar, não tem problema. Falha rápido, erra rápido. Toma as decisões baseadas em cima dos teus valores. Afinal, tem uma coisa que eu levo muito para minha vida. Sempre quando a gente é criança, a gente sempre tem o sonho de ser algo, de conquistar as pessoas, de conseguir impactar de alguma forma. Uns querem ser astronautas, outros bombeiros, carpinteiro, independente da profissão que você escolha. Você quer impactar a vida do próximo, é o seu sonho. Querem ser jogador de futebol, como era o meu sonho, não consegui. Outros querem, as meninas muitas vezes querem ser modelo, que não conseguem. Mas a gente tem que tirar todo esse processo, e aí é essa palavra, gostar do processo, que a gente passa dentro do nosso perfil, do ambiente que a gente pratica, das relações que a gente tem, das conexões que a gente faz ao longo da vida, e decidir se você quer ser uma pessoa boa. E ser uma pessoa boa hoje é questão de escolha. Eu, hoje, estou me relacionando com uma pessoa que tem alguns traumas, e é difícil lidar com isso. Hoje, a gente mesmo tem traumas. Cara, se eu tenho trauma, como é que eu me relaciono com alguém? Eu não consigo. Então tem que trabalhar isso, tem que ter paciência. E a gente tem que principalmente se olhar, porque a gente vive numa sociedade julgativa. A gente gosta de julgar o outro, de ver o erro do outro. Mas muitas vezes no nosso momento a gente não consegue reconhecer os próprios erros. Cara, o Davi, ele não é perfeito. Eu sou muito forte às vezes nas minhas colocações. Eu defendo muito minha linha de raciocínio, as minhas teses. Isso é. Às vezes eu tenho até dificuldade de aceitar um pouco da opinião em relação a alguma coisa. Mas não é nem que eu não esteja entendendo o ponto de vista da outra pessoa. É porque de tanto que eu estudo, isso também eu tive muita dificuldade, Romulo. Eu vou abrir aqui para a galera um pouco da minha vida em relação a essa parte de gestão. Quando bateu uns 21 anos que eu estava acabando meu estágio, eu me destacava muito. E eu já tinha muito pedido de personal na época. Mais pedido do que professor de 30, 32 anos dentro da empresa. E aí tem uma frase que me falaram que era: prego que muito se destaca, toma na cabeça. Cara, de tão bom que você é, muitas vezes você incomoda o próximo. E muitas vezes, se você não tem inteligência emocional para lidar, e eu não tinha na época, eu quase entrei em depressão, irmão. Eu ia pra praia à noite para chorar. Levava minha mãe, eu fui criado só pela minha mãe, né? Minha história de vida é um pouquinho caótica. E mãe solteira, meu pai não me deu assistência, né? Minha mãe me criou sozinha. E logo depois minha filha nasceu, mas eu já estava bem. Cara, eu tive que me curar de uma depressão sem dinheiro para investir numa psicóloga na época, sozinho. E foi aí que o estudo para o comportamento humano me seduziu. Porque eu fui estudar para me melhorar. Uhum. Então, essa importância do autoconhecimento, a galera tem um certo preconceito com livro de autoajuda, né? Eu tenho muito livro de autoajuda. Muito. Eu gosto Eu muito. também tenho. Eu gosto muito. Então, cara, se você não se gerencia primeiro, se você não se conhece, e aí, pô, se conhecer, descubra seus pontos fortes, é um livro. O fator ego, linguagem não verbal, e você ir se desenvolvendo em cima de tudo isso que a gente vem abordando aqui na live hoje, vai te transformar numa pessoa diferente para você ser um líder diferente. Porque ser chefe é fácil, é só mandar. Agora, você ser um líder consultor, um gestor consultor, é diferente. A gente falou até disso, de vendedor e consultor ontem. Então, hoje a minha gestão é uma gestão consultiva com o meu time. Eu busco entender quais são as dores deles para a gente juntos conseguirmos solucionar os problemas e elaborarmos os processos que a gente vai levar para dentro do condomínio, das empresas, dos clubes, dos resorts. Porque se você não faz parte do time, se você não é um técnico, eu costumo muito me comparar a um técnico de futebol. Cara, você tem que potencializar todas as habilidades boas que o teu time tem e tentar cada vez mais neutralizar as que a gente julga ser ruins, que precisam ser melhoradas. Então, são itens básicos que você tem que melhorar no teu pessoal para você poder atingir o teu profissional. Exato.
teve uma coisa que você também me fala muito, duas coisas, né? Que você me fala muito, e aí eu queria comentar sobre essas coisas, porque eu acredito que vale muito a pena, e as pessoas podem aprender muito com isso e até aprender, entender também por que você fala essas coisas. A primeira coisa é calma. Você consegue sempre me desacelerar, porque eu sou muito acelerado. Eu sou Até que ponto. igual, hein? E olha como tu fala calma. Todo dia tu manda calma, calma, calma. E a outra coisa é entrega primeiro. Entrega. Busca entregar primeiro sem pensar em algo, né? Então, e isso a gente conversou ontem, mas eu queria realmente que você falasse sobre isso, porque isso é importante para mim, né? Mas eu sei que também vai ser importante para muitas pessoas. Então, a frase entrega primeiro, ela vem comigo a partir do momento que eu sempre busquei entregar primeiro. Então isso começou lá no alto rendimento. Cara, eu tinha que entregar um bom treino, que senão eu não estava selecionado para ser titular no jogo no final de semana. Eu tinha que entregar o meu melhor, eu tinha que deixar o meu melhor na quadra durante os treinos, porque senão eu não ia conseguir jogar final de semana. E eu quero jogar final de semana. Eu quero ser o cara que vai estar entre os titulares. Então, o entrega primeiro é no sentido de, cara, qualquer tipo de relacionamento que você for ter, impacta aquela pessoa de forma positiva. Primeiro. E de forma genuína, sem esperar nada em troca. Você vai ver que as suas relações elas vão ser mais felizes e mais duradouras. Porque você está fazendo isso sem esperar, sem criar expectativa em cima de uma outra pessoa. Então, a entrega primeiro, é isso. E isso começa na seleção do time. O Heron, se ele quiser, se estiver na live ainda, ele pode falar isso. Cara, quando eu selecionei o Heron, ele falou que eu era maluco. Hoje ele é um dos meus melhores amigos, mas ele falou que eu era maluco. Por quê? Cara, esse moleque é maluco, eu quero estar do lado dele porque eu sei que ele vai dar certo. Mas porque eu falei tanta coisa pro Heron e eu entreguei primeiro pro Heron antes dele trazer ele para a equipe. Eu entreguei conhecimento, eu entreguei formas que a gente podia atuar como personal trainer, eu entreguei visão de mercado, eu entreguei disruptividade de uma cultura onde nossos pais falam que o supra-sumo é você fazer um concurso público. Desculpa, eu entreguei até hoje, cara. Eu entreguei a visão da disruptividade para ele, de você entender que a gente não vai se aposentar, as reformas trabalhistas vão continuar, a gente vai trabalhar até velho, e a gente tem que ter um sonho para poder quebrar tudo isso. A gente tem que pensar fora da caixinha. Então, entrega primeiro, ele é isso. É você entregar primeiro sem esperar nada em troca de ninguém. O Heron podia não aceitar estar na empresa hoje, irmão. Mas eu tinha entregado para ele, tudo bem. Eu não espero que ele vá me recompensar de alguma forma. O entrega primeiro é você conseguir impactar a vida daquela pessoa. Exemplo, hoje, eu e você, a gente tem um laço de parceiro, de irmandade. Mas a gente não espera que um consiga impactar o outro. A gente fica feliz só de ver a evolução na postura do outro. E ver o outro com o contrato fechado, ver o outro conseguindo dar... E ver isso de forma genuína e verdadeira. Falta muito isso no mercado. E aí hoje a gente tem parceiros na live, como a Kelly, como a Ana, como a Juliana da Veloste, como a Gi do Resfriar, que são vários setores diferentes que a gente atua dentro do condomínio. Cara, um fechou contrato, todo mundo está feliz. Isso é de forma genuína, de forma verdadeira. Essas relações, elas precisam disso. Não só no ambiente profissional, mas principalmente no ambiente pessoal. Pô, a Carrie mesmo, eu tô até devendo uma conversa para a Carrie. A gente tá para sentar para eu conversar com ela no pessoal, eu não consigo. Por causa da agenda lotada. A gente já teve várias conversas no pessoal. Já, demais. A Ana, cara, às vezes eu tô no metrô, 5 horas da manhã, a gente tá trocando. No pessoal, para poder impactar o profissional de forma genuína e verdadeira. A Ana não vai me dar retorno financeiro no serviço dela. Eu tô feliz pela Ana estar evoluindo, eu tô feliz pela Carrie estar evoluindo. Eu tô feliz pela Juliana, pelo Heron, por você. E de forma verdadeira, genuína no crescimento de todo mundo. Então, entrega primeiro é muito nesse sentido. Cara, é exatamente isso. Eu posso dizer que realmente é uma honra, porque é uma honra ter uma pessoa do lado, parceira mesmo, e que quer ver você sempre evoluir. Eu tenho certeza que é isso que você busca entregar para as pessoas.
É justamente isso. Cara, na verdade, quando eu comecei, né, dentro da gestão de estágio, eu gosto muito de potencializar as habilidades do meu time. É uma parada que eu ganhei, é meu. Eu penso muito em desenvolver uma mentoria minha a longo prazo, mas primeiro eu tenho que entregar primeiro. A empresa ainda não está entregando da forma que eu quero. Depois que ela entregar, eu penso na minha mentoria, no meu posicionamento em relação a isso. E quando você entrega primeiro, você tem base para poder mostrar para as pessoas que aquilo que você fala, que você faz, é verdadeiro. Tem base. Porque você vê vários falastrões. Tipo, eu não gosto da palavra coach, tá, galera? Nada contra quem é coach. Mas como eu estudei muito a base de neurociência, Candel, Roberto Lente, os caras que estudam realmente, pô, a neuroanatomia funcional, a formação dos embriões, como que o teu primeiro mês dentro da barriga da tua mãe, dentro de feto, as emoções que ela transmite para você já vai te formar enquanto cidadão. Cara, tudo isso está muito ligado. Então, eu acho que hoje tem muito falastrão usando a palavra coaching. O cara quer te ensinar a vender, mas ele nunca vendeu. O cara quer te ensinar finanças, mas ele nunca teve uma venda financeira boa. Ele, para mim, é um falso profeta. Então, hoje eu quero tentar ser referência brasileira. Cara, meu sonho, ser referência brasileira em gestão esportiva. Eu vejo que dentro desse cenário não tem ninguém que eu olhe assim, caraca, esse cara é referência em gestão esportiva. Não. Eu tenho um cara que é referência como treinador de vôlei, que é o Bernardinho. Eu tenho um cara que é referência como cervejeiro e não bebe. Jorge Paulo Leman não bebe e é dono da maior cervejaria do mundo. Eu tenho o Flávio Augusto, que pô, foi dono do Orlando City, é dono do Eyes Up. Eu tenho várias outras pessoas que eu poderia citar aqui que são brasileiros, valorizar a prata da casa. Que, cara, são referências mundiais, entregam resultado. Eles entregam primeiro, para depois ele construir realmente o que eles são. Então, cara, a formação desses caras, o que tu pode tirar de proveitoso? Qual é a índole dessas pessoas? O caráter, a conduta. E traz essas coisas boas para você. Porque quando você gentileza gera gentileza. Ações boas te trazem ações boas. E de coração, ontem o Freitas falou muito em dinheiro, dinheiro, dinheiro. Cara, o dinheiro é o último dos processos. Ele é consequência. É, Você tem que é. mostrar a verdade para quem você está negociando em cada processo, desde o primeiro momento que ele tem contato com a tua marca até o fechamento do contrato. É isso mesmo. E teve uma coisa, eu justamente quero te perguntar sobre isso, porque você trouxe isso tudo para Action, né? E teve um detalhe, eu quero te perguntar a respeito justamente da Action, porque a Action ela tem 1 ano de atividades, mas tem 3, 4, 5 anos de formatação. E aí você fala plano de carreira, plano de estratégico, plano de negócio. Você sempre virou e falou quais são as ondas, cada processo, e isso tem de anos para uma empresa que está há 1 ano no mercado. E realmente, o que é na Action? Por que você fez isso? E o que você está trazendo para o mercado hoje, tendo em vista toda essa base que tu está apresentando e toda essa história, isso tudo que você é e tudo que você faz? Cara, então, primeiro de tudo, tudo é com as pessoas e para as pessoas. Então, eu quero agradecer muito o time de ter comprado essa ideia. A galera investe dinheiro. Cara, a gente ficou 2, 3 anos sendo treinados, eles tirando dinheiro do bolso para ir para treinamento, investindo neles mesmo, porque eles viam sentido na mentoria no que eu estava desenvolvendo junto com o time. Então, primeiro de tudo, agradecer por esses loucos terem acreditado em mim, que sou um louco maior ainda. Por isso, Sou maluco. ninguém em sã consciência ia parar final de semana, sábado e domingo para ficar me ouvindo. Meu time é sensacional. Sem eles, eu não teria construído metade do que é a empresa. Tá? Em segundo momento, cara, se eu impactei essas pessoas de forma positiva, eu tenho uma responsabilidade muito grande de devolver isso. Então, o que eu fui fazer? Eu fui estudar as grandes empresas e peguei os processos que elas tinham, que para mim eram processos de excelência que eu queria trazer para a empresa. Então, cara, como é que eu valorizo o meu profissional, meu funcionário? Eu tenho que ter um plano de carreira atrelado a um plano de crescimento financeiro. Porque todo mundo está dentro do trabalho para ganhar mais. Mas não adianta eu só ter um financeiro, igual o Freitas falou, eu estou dando comissão, isso.
Cara, se eles não verem sentido no desenvolvimento, você impactar a pessoa, você não impacta o pessoal. Então eu preciso dar conhecimento para essas pessoas, desenvolver elas no âmbito pessoal, para eu poder impactar o profissional delas. Então autoconhecimento, gestão financeira, gestão de tempo, gestão estratégica, tudo isso em relação a quem é essa pessoa e como ela vai se formar. A população, nós somos feitos para ser boi de manada, para ser reprodutor. A gente precisa ser crítico. E eu já faço isso com a minha filha de 8 anos. Então, esses conceitos que eu trago para a minha vida pessoal, eu aplico dentro da empresa. Por isso que é mais fácil de eu ficar falando sobre tudo isso. E aí o plano estratégico, cara, as ondas, né, que você falou. Tu tem que preparar o crescimento da tua empresa em ondas. Essas ondas só vão acontecer se você subir organicamente todo mundo que foi contratado. Então, hoje, exemplo, eu tenho meus gerentes regionais. Cara, eu tenho quantos estados no Brasil? Tenho vários. Eu quero que esses caras subam para estadual. Então, eu estou preocupado em potencializar as habilidades e fazer com que meu time cresça. Eles crescendo, eu cresço e a empresa cresce. Então, eu tenho que ter um plano de desenvolvimento atrelado ao plano financeiro para eles. Entende? Show. E aí a gente começa a formatar os processos. Cara, minha meta é ser a maior gestora esportiva do Brasil, pelo menos. Eu quero atuar em cima dos condomínios, das empresas. Como é que eu vou conseguir chegar nisso? Eu preciso preparar as ondas. Então, eu quero ser referência no Rio. Como é que eu sou referência no Rio? A gente segmenta as regiões, contratos regionais. E aí eu tive que trazer, Rômulo, eu selecionei pontualmente características que eu não tinha para trazer de conhecimento pro time e dentro dessas características que eu não possuo, essas pessoas me ajudarem com as características e comportamentos dela para a gente potencializar a construção da empresa. Então, eu trouxe um cara muito analítico, diferente de mim, que é o Marcelo. Eu trouxe um cara que eu preparava para ser meu sucessor, que é o Heron. Eu trouxe um cara muito relacional, muito bom comercial, que é o Rafa Pereira. Eu trouxe um cara muito específico para trabalhar com criança, que é o Jofre. Eu trouxe uma mulher que é muito específica para trabalhar com idoso, que é a Amanda. Eu trouxe um cara que pensa muito nas atividades minds, que é o Heraldo. Eu trouxe o cara para trabalhar com performance, que é o Léo. Eu trouxe o cara que, cara, é excelente em atendimento. Ele é mais maluco do que eu, se for, em relação a isso. Sempre entregou diferente, que é o Gabriel. E todos eles são profissionais de educação física. Eu queria potencializar sempre a profissão. Eu quero impactar a profissão. Eu faço parte do conselho pensando a longo prazo. Então, eu tinha que desenvolver todas essas pessoas dentro de características diferentes da minha, dentro de conhecimentos, experiências e, principalmente, comportamentos e pontos de vista. Se eu trouxer cada um deles hoje aqui para falar um pouquinho do que é a Action, como que a Action impactou eles, eles me fazem chorar cada vez que a gente vai falar sobre a empresa. Então, hoje, ter isso... não posso esquecer, Guilherme estava na live. Cara, eu fui estagiário do Guilherme. Eu fui estagiário do cara que hoje está junto comigo e vai ser meu sócio para desenvolver uma metodologia disruptiva, que é um centro de movimento que a gente está trazendo. Não é um crossfit, não é um funcional, não é uma academia, é um misto de tudo que a gente consegue atender, desde a criança até o idoso. Então, a gente vai para dentro do mercado e seleciona pessoas que têm características que a gente não tem, que vai potencializar e tem nuances que a gente não tem. E a gente tem que estar aberto a isso. A gente não é detentor de todo conhecimento, cara. E você só vai construir uma empresa de sucesso com pessoas boas ao seu lado. Então, seleciona a pessoa pelo coração, pela índole, pelo caráter e pelos valores que ela possui. Porque a parte técnica a gente desenvolve. Perfeito, perfeito. Eu queria que você falasse, então, hoje, para os síndicos que estão aí, para os gestores, para os parceiros também, né? O que é a Action, né? Você já falou muito da formatação, da origem da Action, mas fala agora para eles o que é a Action, o que você entrega hoje, genuinamente, o serviço da Action, e tudo isso que você abraça com, podemos dizer, com qualidade. Porque eu sei que tudo que você entrega é qualidade. Porque se não tiver qualidade, tu não faz. A gente estava numa parceria aí que eu falei, cara, eu não vou conseguir dar meu melhor. Não faz sentido para mim hoje estar dentro, né? Foi tão passo que eu tomei tempo. Então, o que a Action faz hoje? Cara, hoje a gente personaliza o atendimento de saúde, qualidade de vida e entretenimento através do exercício físico para qualquer ambiente. Então, a gente faz a análise estrutural, a gente entende as estruturas que esse ambiente possui, se é empresa, se é condomínio, se é resort, se é office, se é hotel, independente de qual seja o cenário. Ali, depois que
gente faz essa análise estrutural, a gente entende quem vai ser esse consumidor, quem vai consumir esses ambientes. Ah, vai ser o colaborador, vai ser o morador, vai ser a pessoa que comprou a hospedagem do hotel. Qual a experiência que esse cara quer ter? Esse perfil, ele é mais idoso, ele é mais meia-idade, ele é mais infantil. Então a gente traça o perfil que a gente vai ter do consumidor daquele ambiente. Depois que eu traço esses dois cenários, a gente personaliza uma grade de horários focada no desenvolvimento, principalmente dos aspectos emocionais, mentais e sociais para dentro desse ambiente. Porque o físico a gente já sabe que vai entregar. Todo mundo já espera. Então o fator estético, o fator de performance, ele é secundário muitas vezes. A gente está preocupado de conseguir promover saúde e qualidade de vida. E hoje o exercício físico ele é o remédio mais barato que a gente pode investir na nossa saúde. O índice de sedentarismo hoje, 51% das mulheres não treinam e 49% dos homens no Brasil não treinam. Não fazem atividade nenhuma, são sedentários. E os riscos de comorbidades como hipertensão, diabetes, obesidade, provindo do sedentarismo é muito alto. A gente vê que o nosso meio só vem aumentando a demanda de trabalho, só vem aumentando o estresse. Em contraponto, você não se cuida. A máquina vai pifar. Ninguém aqui é máquina para trabalhar 24 horas. E aí uma coisa que você quer ter pontuado e não pontuei, a gente precisa ter a leitura do cenário para poder descansar. Descansar faz parte da rotina. Eu falei deve ter umas 3 semanas que eu falei com meus sócios. Falei assim, galera, eu preciso me afastar um pouco, preciso me reconectar comigo mesmo. Me mudei para um ambiente favorável, voltei a fazer terapia, voltei a me cuidar, voltei a jogar minha bola, voltei a entender o que o Davi gosta, porque minha sanidade mental precisa estar bem. Se eu não estou bem mentalmente, eu não vou dar conta de mim, não vou dar conta do meu relacionamento, não vou dar conta da minha filha, não vou dar conta da minha empresa. Então isso tudo é muito, muito importante da gente fazer de entendimento, para aí sim a gente começar a explorar e conseguir potencializar cada habilidade que a gente possui. Perfeito, cara. Perfeito. Obrigado. Você, deixa eu te falar, a gente está completando 1 hora, você tem um compromisso agora. Então, quero te agradecer, tá? Tudo que você passou aqui, extrema qualidade e importância, né? Na visão profissional e pessoal também. Realmente você deu uma aula mesmo, não, deu aula, né? Então, obrigado. Vou deixar aqui esse momento para você poder fazer suas considerações, agradecer o pessoal aí que acompanhou e também pedir para quem quiser, claro, te procurar. Quem pode te procurar como Action, né? Porque não é só síndico, não é só gestor, empresário. Quem te procura, quem quer saber da Action ou quem quer saber mais do Davi, como que te procura e como vai como a pessoa aí vem ter sangue azul, né? Vou ter sangue azul e como é que faz isso? Então, galera, pode seguir a página do Instagram aí da Action, né? Eu costumo brincar que o sangue azul é azul por causa da logo da Action, né? Então, hoje nós somos um bando de loucos aí dentro da Action, né? Fazendo com que a gente consiga potencializar e impactar cada vez mais vidas. A Action hoje, a gente está atuando em todo o Rio de Janeiro e a importância da gente criar essa conscientização vem desde o morador, do funcionário, que, pô, assistindo essa live aí pode levar essa ideia para mais para cima, ou a pessoa de cima que, pô, às vezes quer criar uma disruptividade, quer fazer uma entrega diferente no mercado, né? Tava conversando com a Giane hoje, que ela não tinha nem noção do que a gente podia entregar. A gente nem falou que eu posso realmente entregar aqui hoje, né? Que a Action hoje realmente pode entregar colônia de férias, colônia para terceira idade, eventos, consultoria. Você falou uma vírgula da Action hoje. Né? Funcionamento dessas áreas de lazer, trazer uma melhor experiência para esse colaborador, para esse morador, para esse cliente que os hotéis possam ter. Então, fica aberto aí o contato. Eu agradeço imensamente por poder abrir um pouquinho do Davi aqui, né? Eu estou querendo voltar a escrever meu livro. Estou escrevendo um livro que é Medo, o Fator do Sucesso. E eu vejo que o medo, né, me fez sempre vencer essa barreira. Ele me serviu como um norteador de caminho que eu deveria seguir para poder me tornar a pessoa que eu sou hoje. Exatamente, cara. Pô, não fala de livro não, cara. Fala de livro porque eu lembro que eu tenho que escrever também. Ih, minha mãe entrando agora. Bença, mãe. Eu não estou conseguindo escrever o livro. Mas a gente está numa correria do caramba, cara.
Mas deixa eu falar, obrigado, obrigado mais uma vez, obrigado por tudo, né? Obrigado por toda a entrega, pela amizade, obrigado por tudo, obrigado pelo profissional que tu é, pelo amigo que tu é. Esse é um pouquinho da Action, um pouquinho do Davi, tem muito mais. Tu realmente falou uma vírgula só da Action, mas tu trouxe muita qualidade, né? E obrigado mais uma vez. E eu vou para academia, tá? Galera, eu agradeço a oportunidade de ter dividido um pouquinho aí da minha trajetória. Aguardo todo mundo aí no evento do Condonecta e vamos se Sim. esbarrando pelo mercado, fazendo com que a gente possa cada vez se potencializar para impactar mais vidas. Sim. E o próximo sábado, né? Sábado no Conase, né? Agora eu estou lá no Conase, quem quiser ir lá, prestigiar o evento e poder fazer network comigo, eu estarei à disposição. Estaremos lá. Valeu, meu amigo. Tamo Boa junto. noite a todos. Forte Boa abraço. noite, tamo junto, meu irmão.